Olá, queridos, eu sou a Paulina e nós estamos aqui mais uma vez para levar ao seu coração e à sua mente uma palavra da parte de Deus. É tão bom quando Deus fala com a gente, é tão bom quando nós aprendemos com Deus. Deus é acessível e quando a gente pega a Bíblia, eu vejo Deus se colocando na nossa mão, o mais próximo que Ele pode, para que a gente possa conhecer. Então vamos lá, capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos número 7 a versículo de número 17. Nós partilhamos assim, para não ficar muito extenso, ok? O que esse texto diz pra gente? Vamos lá, diz assim, olha, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. E Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e ali ele pôs o homem que ele havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. E aqui diz que do Éden saía um rio para regar o jardim, e esse rio se dividia em 4 braços. O nome do primeiro, Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há o obdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion, e esse é o rio que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Edekel, esse é o que vai para a banda do Oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e cuidar e guardar. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Então vamos lá. Primeiro a gente procura guardar as informações que o texto nos fornece. Mas o que a gente pode aprender aqui? Progressivamente, tá bom? Eu coloquei assim, a primeira verdade que a gente extrai desse texto é que a nossa alma, ela não pode subsistir sem Deus. Se a gente olhar o modo pelo qual o homem foi feito e o que o texto narra a respeito do local onde ele foi inserido, a gente observa que Deus, ele formou o homem, o corpo do homem veio da terra, ok? Da terra. E nessa mesma terra, a Bíblia diz que Deus fez brotar toda árvore para que o homem se nutrisse daquilo que saísse da terra. Isso que o texto está dizendo. Então, a mesma terra que gerou o corpo é a mesma terra que gera a planta ou a árvore que vai ser o alimento do corpo. Ok? Firmamos nisso? Então você tem um corpo que sai da terra, uma árvore que sai da terra, e essa árvore como alimento para esse corpo. Só que não é só o corpo, o material de que nós somos, aliás, aquilo que nós somos. Nós não somos só um corpo. Percebe que Deus soprou nesse corpo o fôlego. Então, a parte imaterial que nós temos, a nossa alma, ela veio de outra fonte. Então, da mesma maneira que o corpo necessita do alimento que sai da fonte de onde ele foi extraído, assim também a nossa alma precisa de alimento que vem da fonte que a gerou. E essa fonte se chama Deus. A sua alma tem fome de Deus. Jesus usou muito figuras como pão, água, para ilustrar, luz, para ilustrar como essas fontes de vida mostram a obra que ele veio fazer a favor de nós, ou seja, ele veio nos dar vida.
Então, primeira verdade é que nós precisamos de Deus para viver. A segunda verdade que eu anotei, é interessante como Deus forma o homem, mas a Bíblia diz que Deus fez um jardim. E esse jardim, ele tinha árvore da vida, ele tinha árvores agradáveis para a visão, árvores boas para o apetite, agradáveis para se comer. E o que a gente percebe aqui? Que Deus colocou o homem num lugar aprazível, agradável, não é? Então eu entendo que Deus quer nos levar ao melhor lugar. Que Deus quer nos posicionar em lugares aonde a nossa experiência seja prazerosa. Deus não é contra o prazer. Deus não é alienado à nossa necessidade de sentir prazer. Pelo contrário, ele diz em Jeremias capítulo 29, né, que ele quer nos levar, quer nos dar aquilo que nós desejamos. Essa é uma experiência maravilhosa. E então eu deduzo, né, que quando você está no lugar onde Deus te plantou, isso é uma experiência prazerosa. Adão foi colocado num jardim, foi uma experiência prazerosa. Quando nós nos permitimos, quando nós aceitamos, quando nós permitimos que Deus nos conduza ao lugar que Ele tem para nós, porque Ele tem para cada um de nós, ser conduzido por Deus ao lugar que Ele nos determinou é estar no jardim. É uma experiência prazerosa. Se você permitir que Deus te conduza, Ele vai te levar a uma experiência prazerosa. Ele vai te conduzir a um lugar onde você vai ter prazer de ficar. Amém? E outra coisa que a gente aprende é que no lugar onde Deus nos coloca, sempre vai ter todo o recurso para a nossa prosperidade, para o nosso crescimento. Deus colocou Adão num jardim, já preparado. Deus primeiro preparou o jardim, depois prepara o homem. Para quê? Tudo que tinha ali era necessário para Adão crescer, frutificar. Então, aonde Deus te coloca, tem tudo que você precisa para o seu crescimento. Às vezes a gente tem que descobrir, às vezes a gente não sabe, mas no lugar que Deus nos colocou está o recurso para o nosso crescimento e prosperidade. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus espera que a gente trabalhe para preservar tudo de bom que Ele coloca na nossa mão. Perceba que Ele levou Adão para o jardim, ali tinha tudo de bom, árvore da vida, árvore boas para comer, e Ele diz, é para você guardar e é para você cuidar. Então tudo aquilo de bom que Deus coloca na nossa mão, Ele espera que a gente atue sobre esse algo para preservar, para poder crescer, para cuidar. Essa é a nossa responsabilidade, ok? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, você tem que preservar tudo de bom que eu estou entregando para você. Amém? Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração.